Olha, tem uns sinais bem esquisitos piscando no painel da economia global. Sabe aqueles movimentos que historicamente acontecem pouco antes de grandes mudanças? Pois é, eles estão acontecendo agora. Então, o que será que está rolando com o nosso dinheiro? Vamos tentar juntar essas pistas? Ok, vamos começar por aqui. Esse número, mais 142%, foi o quanto o preço do ouro simplesmente disparou desde 2023. Isso não é uma flutuaçãozinha normal de mercado, não. É um sinal sísmico. É algo que a gente não pode ignorar e que sugere que tem alguma coisa muito grande se mexendo por baixo dos panos nas finanças globais. E não sou só eu que estou falando isso. Quando investidores experientes como o Peter Schiff, um cara conhecido por ser bem crítico às moedas de governo, diz que algo grande está prestes a acontecer, o mundo financeiro inteiro para ouvir. Essa frase dele traz um senso de urgência, sabe? Tá, mas quem é que está por trás dessa compra maluca de ouro? Nesta primeira parte, a gente vai descobrir. E a resposta, olha, pode te surpreender. O que a gente está vendo aqui é uma virada de jogo gigantesca. Pela primeira vez desde 1996, os bancos centrais do mundo têm mais ouro guardado do que títulos da dívida americana. Eles estão quietinhos, trocando dólares por ouro num ritmo nunca antes visto. E quem está na frente dessa corrida são países como a China e o Brasil, diversificando e diminuindo suas reservas em dólar. Isso tudo leva a gente para uma pergunta fundamental. As ações desses caras não são aleatórias, são todas calculadas. Eles estão se preparando para alguma coisa que vem por aí. Mas para que exatamente? Bom, para tentar achar uma resposta, a gente precisa dar uma olhada no passado. O ouro tem essa mania, sabe, de apitar o alarme um pouco antes da coisa ficar feia de verdade. E esse histórico mostra um padrão que é gritante. Olha só, em 71, o ouro sobe 200%. E logo depois, pá, fim do padrão ouro. Em 2007, alta de 92% e no ano seguinte, a crise financeira global. Em 2019, sobe 80% e aí vem a pandemia. E agora, uma alta de 142%, a maior de todas. É quase como se o ouro fosse aquele passarinho na mina de carvão, avisando do perigo antes de todo mundo perceber. Então, o ponto principal é o seguinte: se a história serve de guia, essa corrida do ouro de agora está apontando para um problema bem sério. E todos os sinais, absolutamente todos, levam para o dólar americano. É aqui que a coisa fica complicada. É o chamado dilema de Triffin. Pensa assim, para o mundo inteiro poder usar o dólar, os Estados Unidos precisam espalhar dólares por aí. E como eles fazem isso? Comprando mais coisas do que vendem. Só que, com o tempo, manter esse déficit vai minando a confiança global na força dessa moeda. É um baita paradoxo. E hoje, a gente tem uma combinação de fatores botando uma pressão enorme no dólar. A dívida do governo americano está num nível recorde. A impressão de dinheiro foi sem precedentes. Para ter uma ideia, só em julho de 2020, imprimiram mais dólares do que nos primeiros 200 anos da história do país. E ainda por cima, o dólar tem sido usado como uma arma em sanções, o que faz outros países correrem para achar alternativas. É, literalmente, a tempestade perfeita. E é nesse cenário, com a confiança no sistema tradicional meio abalada, que surge um novo concorrente, uma alternativa totalmente digital. Para entender o dinheiro, a gente precisa pensar em duas coisas: guardar valor com o tempo e mover esse valor no espaço. O ouro, por exemplo, é excelente para guardar valor. Mas tenta ir na padaria comprar pão com uma barra de ouro. Já o dólar, o real, são ótimos para transações, mas a inflação come o valor deles com o tempo. O Bitcoin? Bom, a ideia por trás dele foi justamente tentar ser bom nas duas coisas ao mesmo tempo. Ser uma reserva de valor que você pode mandar para qualquer canto do planeta em minutos. Então, a tese do Bitcoin é basicamente essa. Ele se apresenta como uma solução moderna para esses problemas antigos do dinheiro. Ele não tem um governo por trás, então é apolítico. A quantidade é limitada, só vão existir 21 milhões, o que, em tese, o protege da inflação, e a tecnologia dele permite transações globais eficientes. E é por isso que não são só mais os entusiastas que estão de olho. Gigantes financeiros como a BlackRock já entraram no jogo. Mas, sabe, essa história não é só sobre ativos. É sobre uma mudança massiva, uma daquelas que só acontece uma vez por geração, sobre quem controla a riqueza do mundo. 70 trilhões de dólares. É um número até difícil de imaginar, né? Mas essa é a fortuna estimada que a geração dos baby boomers acumulou só nos Estados Unidos. É a geração mais rica da história e todo esse dinheiro está prestes a mudar de mãos. E aí fica a grande pergunta: para onde vai toda essa grana?
Porque conforme essa riqueza passa para as gerações mais jovens que já nasceram digitais, as preferências de investimento deles podem virar o mercado financeiro de cabeça para baixo. E essa divisão geracional é muito clara. Os baby boomers têm praticamente zero do seu patrimônio em Bitcoin. Já as gerações mais novas, como os millennials e a geração Z, tendem a ver o Bitcoin como uma reserva de valor totalmente legítima. Agora vamos fazer uma conta rápida. Se só 10% dessa fortuna for alocado em Bitcoin, a gente está falando de 7 trilhões de dólares entrando nesse mercado. É uma onda de capital que pode mudar tudo. Então, no fim das contas, a gente está numa encruzilhada histórica. A escolha fundamental. De um lado, a segurança tangível do passado, representada pelo ouro. Do outro, a promessa descentralizada do futuro, representada pela tecnologia. O jogo está rolando. E o resultado vai definir o que a gente vai chamar de dinheiro pelas próximas gerações.